A gente tem que pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, porque a gente às vezes olha para a palavra e vê só letra, né? E a Bíblia coloca isso com muita clareza, que a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. E nós precisamos de revelação, iluminação de Deus, porque senão nós vamos ficar presos a coisas puramente mecânicas. E nós temos andado no livro de Gênesis, trilhando um caminho de busca do que é o Evangelho e do que é a religião. Eu creio que toda a Bíblia, ela está colocando estes dois pontos em sua textura toda. Os dois primeiros capítulos de Gênesis não tem religião, tem a operação de Deus. Mas a partir do capítulo 3, onde entra a serpente, entra o veneno do pecado e entra o projeto da religião. Mas também entra a revelação de Deus do Evangelho, que é aquilo que Deus faz. Isto nós precisamos ganhar essa dimensão, porque o mundo, ele é construído na base do suor, do esforço, e a religião é isto. Eu considero que há dois líquidos que determinam a religião e o Evangelho: o suor e o sangue. O suor representando o esforço de Caim e todo o modelo caínico que produz a ideia de aceitação pelo que você faz, pelo seu esforço, pelas suas obras, e o Evangelho de Deus, representado pelo sacrifício de Abel, a morte do regra 3, não a morte simplesmente da pessoa ou de algum esforço dele mortal, mas a morte de um substituto inocente. Então esses dois caminhos, eles vão andando por toda a estrutura da Bíblia. Nós temos caminhado aqui por essa trajetória, visto em cada capítulo da Bíblia esses dois pilares. E nós, na vez passada, passamos assim pelo capítulo 29 de Gênesis, onde Jacó encontra-se com Raquel, começa uma atração e ele se apaixona por Raquel, vai até a casa de Labão, e aí ele se propõe a trabalhar na casa de Labão, e ele quer Raquel como esposa, e o Labão acha que é uma boa ideia, e agora começa o primeiro daquele: quem bem faz para si é, quem mal faz para si é. Todo o bem que você faz, ele volta, e todo o mal que você faz, ele volta, porque há uma lei de reciprocidade neste mundo.
Jacó viveu trapaceando. Ele passou o irmão para trás, passou o pai para trás, e foi um cara que bastante petista. Então ele tem uma condição de iludir, de ludibriar muita gente. Agora ele começa a ser cobrado. E o Labão faz um processo na noite de núpcias, quando ele iria ter o seu contato com Raquel, vem Lia no lugar. E ele tem que agora... Ele trabalhou 7 anos para esse encontro e foi trapaceado. E ele ficou muito indignado com Labão, mas Labão faz uma outra contraproposta. Se trabalhou 7 anos pela Raquel, agora você vai trabalhar outros 7 anos por ela, só que você vai possuí-la depois do período de lua de mel com a Lia. Primeiro ele trabalhou para ganhar, agora ele vai fazer uma espécie de prestação. Recebe para ir pagando com o tempo. Acho que foi o primeiro sistema crediário do mundo que foi esse. Mas essas duas mulheres, elas são representativas deste processo de religião e evangelho. E a Lia, ela é fecunda, ela gera 4 filhos, nós vimos aqui 4 filhos que foram importantes dentro do processo da revelação. O primeiro foi o Rúben, primogênito, que significa: eis aqui meu filho, eu tenho um filho, eu tenho com que me sustentar, eu tenho herdeiro. É muito comum esse sentimento humano. Depois ela tem logo um outro filho, que ela colocou o nome de Simeão. E Simeão, ela sempre dizia uma frase: Deus me tem ouvido, Deus me escutou. Por quê? Porque Lia, ela não era tão bonita. E ela era preterida, ela já foi... O Jacó já preferiu a Raquel. E o preterido, ele sempre traz um gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Um gosto de coisa azinhavrada. Ele sente que não tá muito bem. Então, há sempre um sentimento de crítica, de amargura, de murmuração, e quando ela Deus me ouviu, Deus ouviu a minha oração. Isso é muito próprio de gente que traz sentimentos de inferioridade. Deus me ouviu, Deus... Você vê que Jesus diz assim, quando ele está na frente do sepulcro de Lázaro, ele disse: Pai, graças te dou porque tu sempre me ouves. Eu só estou dizendo isso aqui por causa dessa multidão, porque é para eles saberem. Mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Essa forma aqui do nome Simeão,
é uma forma um pouco... É como se o paulistano estivesse falando, está ouvindo, tem, né? Tendo uma forma gerúndia, né? Não é uma coisa, Deus me ouve. Não. Olha, Deus está me ouvindo. É um gemido da alma. Em seguida, ela teve outro filho e ela colocou o nome de Levi. E Levi significa: ele agora vai ficar unido comigo, porque eu estou dando filho para ele. E a bonitona, a Raquel, ela é estéril. Guarde bem isto aqui. No Evangelho, o homem sempre será estéril, o ser humano. Todo o produto no Evangelho do ser humano tem que ser de Deus. Não é a carne que produz, é o Espírito. Todas as mulheres tipificantes de operação de Deus eram estéreis. Sara, Rebeca, Raquel, Ana, a mãe de Sansão, Isabel, elas tipificam a operação de Deus sobre a impossibilidade humana. Mas a religião, ela tem frutos. Só que os frutos da religião são sempre frutos para engrandecimento do religioso, para para a sua atitude de blasonar, de falar, de contar, de se encher, dizer assim: olha, veja como eu sou especial, Deus me abençoou. Cara com isto. Isso é soberba, isso é orgulho, isso é vaidade. Isso vai gerar na pessoa um enaltecimento. Você vai verificar a atitude de Lia o tempo todo, dando ideia de que ela estava conquistando e não recebendo. Que é a palavra do nome ligada a Caim. O que significa Caim? Conquistador, aquele que conquista, que é diferente de Abel. Abel significa sopro, dádiva. Esses dois nomes, eles são significativos para traduzir estes pensamentos. Foi uma conquista sua ou foi uma dádiva divina? Quando nós conquistamos, nós nos sentimos envaidecidos. Se lembram da atitude de Pedro lá na porta formosa do templo, logo no começo do ministério cristão? Pedro vai entrando na porta, tem um paralítico que há 38 anos pedia esmolas, e ele, como seu costume, pede esmolas a Pedro. Pedro bate a mão: não tenho nada, não tenho um tostão, mas tenho. O que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O homem saiu pulando. Imagina um cara que está há 38 anos paralítico, com todos os músculos atrofiados, com os nervos retraídos, sai pulando no meio da multidão. A multidão que estava acostumado com aquela cara, com aquele homem, porque eles vinham ali ao templo todo dia para as suas cerimônias, estava acostumado com aquele homem, veio pulando, disse, correram para cima de Pedro,
Mas Pedro botou uma mão no peito deles e disse: esbarra aí, quieta aí, peraí. Não tenho nada a ver com isso. É uma das cenas mais preciosas que a gente vê do que é o Evangelho. Deus o usou, mas ele sai de cena. Ele foi um instrumento, mas ele cai fora. Ele disse: não foi comigo isto. A fé, preste bem atenção, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este a condição de estar curado. Ele sai de cena para dizer: eu fui tão somente o instrumento. Na religião isso não acontece. A religião diz assim: vem para cá, que aqui nós estamos fazendo os milagres e Deus está sendo obrigado a fazer porque nós oramos, porque nós temos o poder, nós fazemos e a gente vai. A gente se impressiona com isso. Nós somos muito suscetíveis a gogó, ao que fala. Mas a questão não é o falar. A questão é quem está por trás deste falar, quem está por trás desse agir. Eu sempre pergunto: para quem vai a glória depois do milagre ou depois de ser usado? Para quem vai a glória? Essa é uma das questões que nós devemos colocar em qualquer julgamento. É para você, Glênio? Então não foi Deus que fez. Porque se foi Deus, você sai de cena e vai adorar e reconhecer que Deus é soberano e que Ele faz, e Ele usa quem quer. Ele usa uma jumenta para falar com o profeta. Então, essa atitude aqui de Lia é característica, é uma atitude característica de alguém que está chamando a atenção para si. E ela está sendo produtiva. Quando nasce o quarto filho, então ela dá uma esnobada. Ela chega e diz: agora chamou de Judá. E diz: eu agora vou ser louvada. Eu vou ser reconhecida. Porque é uma das coisas que mais nós apreciamos, é o louvor. O homem não é provado pelas críticas que recebe. Ele é provado pelos louvores que recebe. A crítica não é tão prejudicial quanto os louvores. A gente gosta de ser louvado. E o louvor nos coloca numa posição de destaque, de importância. Por isso que ele é tremendamente prejudicial. Eu prefiro as críticas que me corrigem aos louvores que me enaltecem. É perigoso. Por isso, todas as vezes que a gente receber um elogio, um louvor, arranca a coroa e deposita aos pés do Cordeiro. Ainda que tenha sido usado por ele e foi uma bênção, pega a coroa e curve-se perante o Cordeiro e diz: isso aqui é teu, isso é teu. É um dos hábitos interiores. Eu não faço isso da boca para fora, porque eu tenho preocupação de que as pessoas pensem que isso é falsa modéstia. E para evitar a ideia de falsa modéstia, quando me fazem um elogio, uma coisa, eu curvo a minha cabeça diante do trono de Deus e digo: puseram na conta errada. Isso aqui é da tua conta.
mas ele não sabe que é o Senhor que quem fez isso e é do Senhor. Eu quero colocar na tua conta, para a tua glória. É uma questão pessoal. Eu tenho aprendido isso pelo Espírito Santo, para nunca receber um louvor e tê-lo como sendo mérito do homem, mas sim como graça divina, privilégios da graça divina. Então esses 4 filhos de Lia, de certo modo, eles estão representando as atitudes do religioso diante das suas conquistas. Mas o Evangelho também pode dar um sentimento de: mas eu não tenho nada, eu não tenho filhos. E aí aparece uma coisa que é da carne. Eu tive muita dificuldade de entender isto. Que o meu velho homem já está crucificado com Cristo, o servo do pecado já morreu. De onde vem esse ciúme? Ou essa inveja? Mas a minha Bíblia diz que as obras da carne são. E entre as obras da carne que são, uma delas é a inveja, o ciúme. E enquanto nós estivermos neste corpo mortal, nós precisamos levar o morrer de Jesus diariamente. Levando sempre e por todo lugar a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo mortal. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. E uma das coisas da carne é isto aqui que apareceu na Raquel no capítulo 30 de Gênesis. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó. Isso aqui é onde nós paramos da vez passada. Tudo aqui foi recapitulação. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Eu quero filhos, eu quero filhos, eu quero filhos. A coisa mais difícil que existe na vida cristã, mais difícil, é essa palavra: esperei pacientemente pelo Senhor. Esperar na promessa do Senhor. Nós queremos diretas já. Nós queremos agora. Nós queremos agir para produzir as coisas que a gente gostaria de ter. E foi isso que Raquel fez. Ela teve ciúmes: dá-me filhos, senão morrerei. Jacó, a única coisa que ele faz nesse capítulo é essa coisa. Você vê que os nomes dos filhos não são dados por ele. São dados pelas mulheres. Pelas duas briguentas. Elas não deixam ele nem dar o nome. É elas quem dão o nome, e dão nomes à base dos sentimentos em que elas estão vivendo. Agora eu tenho um filho, Rubem. Agora Deus está me ouvindo, Simeão. E assim ele vai dando os sentidos dos seus sentimentos e colocando nomes. Agora Raquel está aqui nossa situação e diz assim: então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Eu vou lançar a mão desse texto para dizer que a frutificação, voltar a dizer que a frutificação espiritual tem que ser totalmente divina.
Não pode ser da carne. Por quê? Porque a carne para nada aproveita, disse Jesus. Ela faz, mas não aproveita. As obras da carne, elas não são aproveitáveis para o reino de Deus. Elas vão frutificar. Respondeu ela: já que eu sou estéril, tem Bila, minha serva, coabita com ela, para que ela dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Eu quero porque quero, porque quero, porque quero. Tipificação de Sara, né? Tipificação de Sara e tipificação por ter coisas em lugar de ser. De conquistas em lugar de depender da graça de Deus. O Jacó não achou ruim. A Bila era uma serva do Jacó, da Raquel, e o prato estava feito. É sempre bom a gente ter na mesa mais alimentos, a mesa opípera, mas agora ele tinha outra coisa. Bila, nesse capítulo aqui nós vemos Jacó sendo controlado, porque ele sempre foi controlado pela mãe. E ele agora é controlado pelas mulheres. Mas antes ele era controlado por uma mulher, agora é controlado por 4. Você imagina o que dava na cabeça desse cara? Toda vez que ele chegava do trabalho, tinha um problema, um pepino para resolver. Porque 4 mulheres juntas, meu filho, eram 4 tendas e mais 4 contendas. Era uma confusão. Mas lá foi ele, coabitou, e aí a Bila deu à luz um filho. E olha a briga como é que vai. No versículo 6, então disse Raquel: Deus me julgou. Deus me julgou. Deus me julgou. Eu agora já não sou mais aquela que não tem filhos. Deus me julgou e me deu um filho. Portanto, lhe chamou de Dan. Eu vou deixar essa tribo aqui para dizer que ela não vai fazer parte dos 144 mil. A tribo de Dan não aparece nos 144 mil do Apocalipse. E possivelmente o anticristo seja um cruzamento de um filho de Dan com algum gentio por aí, possivelmente. Eu não tenho certeza se eles já acharam os genes da tribo de Dan. Eu sei que das outras todas já acharam nos cemitérios. E por sinal, só para vocês estarem mais atentos, no dia 28 de agosto de 2016 foi consagrado o sumo sacerdote Baruch como o sumo sacerdote do templo, com sacrifício e tudo. Nós estávamos viajando sábado, estava com a lua vermelha. E sumo sacerdote eleito e consagrado. Baruch, ele é um erudito do Instituto do Templo.
muito próximo as coisas estão acontecendo. Mas, vamos continuar aqui. A Raquel agora está dando uma sensação de satisfação, porque ela também tem uma filha, um filho de uma barriga de aluguel. Isso é só para tipificar, a gente quer, nem que seja por outro, mas é. E concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e lhe deu à luz o segundo filho, e disse Raquel, sempre tem uma frase que vai tipificar o sentimento das lutas, que concorrem dentro do coração do homem. Com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e logrei prevalecer, e chamou-lhe, pois, Naftali. Vamos guardar uma coisa aqui. Competição não faz parte da obra plena do Evangelho. Porque cada pessoa é própria, é singular. Ninguém precisa competir com o outro para ser o que você é. Mas isso existe dentro dessas lutas, as lutas da carne contra o espírito. Nós ficamos querendo receber alguns privilégios. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também Zilpa. Queremos agora fazer a salada de fruta mais recheada. Tomou Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Eu não posso ficar para trás. Ainda mais que já está umas 4-2. Pode começar a crescer. Então eu estou parada. Eu agora vou dar um jeito de aumentar essa renca aqui. E Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E disse Lia, olha sempre a mulher afortunada. Eu sou uma mulher afortunada, porque agora eu tenho 5 filhos. E colocou o nome dele de Gade. Ideia terrível. Eu sou maior do que você. Eu tenho mais do que você. Eu posso mais do que você. Eu sou mais importante do que você. Isso vai minando as entranhas. Depois Zilpa, serva de Lia, deu um segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. Eu tenho filhos para oferecer para as moças. Já tenho agora 6, e lhe chamou Aser. Sou bem-aventurada, sou feliz. Onde é que está a sua felicidade? Na quantidade de filhos, na quantidade de bens, na quantidade de coisas, ou no relacionamento com o Senhor? Essa é uma questão que a gente tem que se fazer sempre, essas perguntas. Aí o texto conta uma coisa assim, que o Rúben foi nos dias da ceifa de trigo e achou umas mandrágoras no campo. Mandrágoras é uma planta que dá um fruto, assim como uma laranjinha pequena, e é afrodisíaca, tem ideias de poder de gerar filhos, e é um pouco rara no campo, e ele trouxe a Lia, sua mãe.
Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras do teu filho. Me dá. Eu preciso mais desta bênção. Eu já tenho 2 que eu consegui por ali, mas me dá das mandrágoras. Respondeu Lia: achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Picuinha e mais picuinha. Fio de cabelo. Questões de só menos importância começam a engendrar. Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite em troca das mandrágoras do teu filho. Religião e comércio funcionam muito bem. Bênção por negociadas. Se você fizer isso, você terá aquilo. Se você fizer aquilo, terá aquilo outro. Barganha. Barganha. Essa faz parte. À tarde, vindo Jacó do campo, passou lá cuidando das ovelhas. Ao encontrar Lia, lhe disse: esta noite tu me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Que jogo! Mas esse jogo continua hoje, com as obediências compradas, com as bênçãos de aluguel. Eu já vi outro dia um camarada dizendo na televisão assim: se você não tem fé, eu empresto a minha fé. Nossa. Você vê que ousadia. Você não tem fé, mas eu tenho fé. E eu empresto a minha fé para você. Ouviu Deus a Lia. Ei, versículozinho aqui. Interessante, né? Ela estava orando, mas ela estava chorando, ela estava negociando. E Deus ouviu, porque Deus ouve a todos. Todo que pede, recebe. Até o diabo, quando pede, recebe. Onde é que você pode dizer isso? Eu tenho umas 3 orações do diabo que ele pediu e recebeu. Ele pediu a Jó e Deus deu. Ele pediu Pedro e Deus deu. Ele pediu para sair do homem entrar nos porcos e Jesus deu. Vai. Você está pensando que resposta de oração é sinal de espiritualidade? Não. Deus é Deus de todos, mas Ele é Pai dos seus filhos. E até nas obras satânicas Ele pode atender. Mas nós temos que entender. Lia, ela concebeu e deu à luz o 5º filho dela, o 7º filho, sendo 2 da sua serva. Então disse Lia: Deus me recompensou. Ó palavra! Porque dei a minha serva ao meu marido e chamou-lhe de Issacar. Deus me recompensou. Olha o jogo dos nomes, e isso vai influenciar toda a cultura de Israel nessas tribos, sempre significando alguma coisa
que nós conquistamos, que nós merecemos, que nossa oração foi que deu, não foi Deus. Lia, tendo concebido de outra vez, deu a Jacó o 6º filho e disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e chamou de Zebulon. Agora eu ganhei dela, ele agora vai ficar comigo para sempre. A minha religião é melhor do que a sua, a minha igreja é melhor do que a sua, a minha teologia é melhor do que a sua, o meu é melhor do que a sua, o meu é melhor do que o seu, e aqui eu estou dizendo que eu sou melhor do que você. Depois disso, deu à luz a filha, uma filha, e lhe chamou Diná. Diná é a forma feminina de Dan, que também significa juízo. Eu estou julgada, agora minha alma, porque além de parir homens, que homens era que dava valor à questão, eu também tenho uma filha. E a outra não vai fazer trança na cabeça de ninguém. Só eu vou fazer as chuquinhas na cabeça da minha filha. Agora o versículo 22 diz que lembrou-se Deus de Raquel. Quando Deus lembra a gente, é aquilo, eu esperei com paciência. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. A fecundidade na graça é um dom da graça. É um dom da graça. E ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame, a minha vergonha, e chamou-lhe José. Cristo, em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, do vexame, da ignomínia. É isso aqui, José é uma figura daquilo que Deus nos dá, que Deus adiciona, coloca. José é uma retirada da nossa sensação de desprezo, de vergonha, de inadequação. E tendo Raquel dado a luz a José, disse Jacó a Labão. E aí é um outro assunto para um outro dia. Permita-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Eu preciso agora desmanchar essa coisa e voltar para a minha terra. Mas ele ainda vai ficar 6 anos para ele poder se enriquecer. Porque ele trabalhou todo aquele tempo por causa da família, 14 anos. E 6 anos ele trabalha para prosperar. Mas ele não prospera porque ele trabalhou. Ele prospera porque Deus o abençoou. A gente vai ver, por exemplo, o verso 27 diz: Labão lhe respondeu: achei eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado o que o Senhor me abençoou por amor de ti. Durante todo o período em que Jacó trabalhou para Labão, foi para pagar as dívidas do casamento e poder se viver. Mas ele não tinha conquistado grande coisa. Agora, daqui para frente, Deus vai fazer Jacó prosperar.
O mesmo Deus que permitiu os filhos de Jacó, que dá, mesmo com os jogos e a negociata que eles fazem, é o Deus que vai fazer a prosperidade de Jacó por meio da sua graça. Se nós pudéssemos crer que Deus é assim, nós teríamos muito mais leveza e menos preocupação com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Eu creio que este capítulo ele traz tanto a importância da gente ver as guerras dos sentimentos entre as pessoas, como a importância de ver como Deus abençoa em meio a essa confusão toda. Ele Deus não fica retido por causa das nossas incoerências. Ele é o Deus da graça e é um Deus que faz acontecer coisas das quais nós não temos nenhuma consciência do que Ele quer fazer na nossa vida. Eu espero que você e eu possamos entender que os nossos sentimentos, os sentimentos da nossa alma, são muito complexos. Porém, as coisas de Deus não são desfeitas por causa dos nossos sentimentos ou por causa das nossas incoerências. Ele está acima, num plano superior, e remove de nós toda esta pretensão de tentar controlar o seu projeto. Dentro da nossa vida vão acontecer coisas das quais não parecem ser as melhores, mas Deus faz com que elas todas cooperem para o nosso bem. Ele faz com que tudo seja eficiente para nosso crescimento e amadurecimento. Que o Senhor seja engrandecido com tudo e por tudo que acontece conosco. Nós não somos reféns da história. Nós somos, sim, agentes onde Deus está operando a sua vontade para que em tudo Ele seja glorificado. Muito obrigado, meu Pai, porque o Teu Evangelho prevalece sobre a minha religião.